Olá, bem-vindo ao Melhor e Mais Justo, um espaço para todos que lutam e seguem na luta tentando aprofundar a democracia no Brasil, não apenas no regime político, mas também na produção e no compartilhamento das nossas riquezas econômicas, sociais e culturais. As ideias de que um povo, uma raça, uma religião, um posicionamento político são superiores aos outros favorecem a difusão do fascismo, seja ele de Estado ou entre pessoas, grupos e sociedades. Fascismo que se caracteriza pela imposição de valores, vontades, atitudes, condutas de uns sobre outros de forma violenta, opressiva, aniquiladora. Não se trata apenas do fascismo de Estado de Benito Mussolini na Itália ou do fascismo social do Holocausto de Adolf Hitler na Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. No Brasil hoje, uma multidão raivosa, conservadora e fascista, capitaneada por setores ignorantes da classe média alta, bem como por parte do poder econômico e da mídia, mostram uma assustadora violência contra tudo que não se assemelhe aos seus modos de pensar, agir e viver. Que onda é essa de fascismo à brasileira em pleno século XXI? Esse é o tema do debate que começa agora no Melhor e Mais Justo. E para falar sobre esse assunto, convidamos Rose Nogueira, jornalista do grupo Tortura Nunca Mais de São Paulo, e Renata Miele, secretária-geral do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé. Bem-vindas. Obrigada. Obrigada. Ataques a militantes e partidos, a políticos, a homossexuais, a seguidores de religiões de matriz africana. Recentemente descobrimos que nem a dor da morte foi capaz de conter esse tipo de manifestação fascista. Que caldo é esse que faz efervescer os níveis de intolerância, o ódio e a violência contra o outro, o diferente, e contra as minorias, as chamadas minorias sociológicas? Rose. Olha, eu ando muito assustada. Aliás, nós comentávamos aqui agora há pouco, ela falou assim, eu botei um vestido vermelho, que é muito bonito, eu botei uma blusa cor-de-rosa avermelhada. A gente está começando até a ficar com medo, de repente, de vestir vermelho e alguém agredir na rua, mesmo que verbalmente ou coisa assim. Então, eu acho que infelizmente, a intolerância levada às últimas consequências, ela é a mãe do fascismo. Ela não tem escapatória, entende? Não tem escapatória. Seja de que lado for, uma pessoa intolerante, ela vai ter atitudes fascistas. Não é? Não tem saída. Renata, que caldo é esse? Olha, Tuto, eu acho, concordando com a Rose, eu acho que, na verdade, a intolerância saiu do armário. O que eu penso? Eu acho que a ditadura militar, o processo de redemocratização no Brasil, criou uma sensação de que era politicamente incorreto você manifestar publicamente posições mais conservadoras, mais reacionárias na sociedade. A proximidade, a luta pela democratização fez com que as parcelas da sociedade brasileira que defendiam valores reacionários e conservadores se recolhessem. E eu penso que esse último período, principalmente em função de nós estarmos aí 4 governos seguidos, liderados por um campo, digamos assim, democrático popular, por um partido de esquerda, que tem trazido descontentamento para boa parte desse setor conservador, né? Aliado a uma postura dos grandes meios de comunicação de incentivar esse discurso conservador, fez com que, num determinado momento, eu acho que 2013, 2014, com a manipulação daquelas manifestações de julho, manipulação promovida pela mídia, que esse discurso eclodisse. Então, eu acho que esses fascistas, esses conservadores que existem no Brasil,
eles saíram do armário e resolveram tomar as ruas também para expressar suas posições. O problema é que eles se esquecem que o discurso do fascismo, o estímulo ao ódio na sociedade brasileira, é considerado crime pela Constituição Federal, né? Quer dizer, confundir liberdade de expressão com o discurso do ódio, com ataque ao outro, com manifestações como a que aconteceu no velório do ex-presidente do PT, são coisas que não são acolhidas pela sociedade brasileira, pela legalidade e pela... E falta um pouco de memória histórica, né? Sem Quer dizer, a dúvida gente nenhuma. já viu na história, e as pessoas já viram nas televisões, no cinema, etc., para onde levou as culturas que fizeram prosperar o ódio, né? A gente acabou de mostrar no VT de abertura a situação do nazismo na Alemanha, o Holocausto, os regimes totalitários e os regimes, sobretudo fascistas, que se apoiaram no ódio de classe, que se apoiaram nas polarizações e na intolerância, nunca levaram a resultados bons. Não, né? Pelo péssimo. contrário, quer dizer, essa situação se volta contra os próprios agressores mais cedo ou mais tarde, seja pela renovação de regimes totalitários, seja pela guerra de todos contra todos, pela guerra civil, pela situação de absoluta insegurança nas cidades, no campo, etc. Quer dizer, as pessoas não pensam nisso, Rose? Olha, o ódio cega, de fato? Eu acho que o ódio cega. E a Renata falou do velório do José Eduardo Dutra. Na verdade, eu considero que a frase petista bom é petista morto é uma ameaça de morte a todos os petistas. E eu espero que o Ministério Público entre com uma ação contra aquelas pessoas que já foram identificadas, aliás. E onde está a polícia nesse momento, né? O Ministério Público, a Justiça, enfim. Exato. E aquilo não é assim, eu não aguento mais. Não, aquilo é intolerância pura. Porque aquelas pessoas, eu tenho certeza que nos últimos 10 anos melhoraram de vida. Pela cara delas. A Avenida importante. Paulista inteira daquelas passeatas melhoraram de vida. Aqueles jovens Você tocou são num ponto todos fundamental. Não há uma certa hipocrisia nessa reação. Desse período de melhoria no Brasil. Nesses últimos 10, 12 anos. E serão as anos. próximas vítimas do que eles próprios defendem. As primeiras vítimas. E nesse sentido, vocês não acham que há uma certa hipocrisia? Quer dizer, você tem uma classe média, você tem uma plutocracia, né, o que a gente chama de rentismo no Brasil, etc., que ganhou muito nos últimos 10, 12 anos, com o crescimento do país, viajou muito para Miami. Exatamente, Mas nunca se fez tanto gasto desse tipo. Eu me lembro de uma coisa que eu me assusto. Havia gente, acho que ainda não sei, viajando para Miami e Nova York, exclusivamente para comprar enxovalzinho de bebê, esquecendo que o bebê cresce, né? Esquecendo que o bebê é gente. Passa a esquecer um pouco das pessoas humanas, que o bebê cresce. 2, comprando legítimas peças chinesas, né? Que a gente encontra aqui no Brás, até no Bom Retiro. Então, meu Deus do céu, a educação é barata, viu, Tuto? Cara é ignorância. Eu acho que tem uma certa hipocrisia, mas eu acho que a questão é um pouco mais complexa. Porque eu penso que os setores que estão estimulando esse discurso, que não é uma classe média que ascendeu, é uma elite que ganhou como nunca, mas que é elite e que não admite estar na fila do aeroporto junto com a empregada doméstica. Né? É uma elite que eu participei, fui no Fórum Social Mundial na Tunísia e o Boaventura falou uma coisa que é muito real. Né? Ele disse assim, a ilusão desses últimos governos do presidente Lula e da presidente Dilma era de que eles seriam aceitos tranquilamente pelos setores da elite brasileira, mesmo garantindo o enriquecimento dos rentistas e da elite. Eles não fazem parte da Casa Grande, eles são da senzala.
e eles nunca serão bem vistos na Casa Grande. Então, por mais que eles apliquem as mesmas políticas. Ou seja, sempre estarão à espreita para que na hora em que o barco, de algum modo, entre em crise, comece a fazer água para eles ajudarem a afundar. Exatamente. Então, eu acho que tem, e eu concordo, eu acho assim, nós temos em nome, e eu acho que esse discurso produzido nesse último período meio acuou os setores, alguns setores da esquerda e principalmente do governo e das instituições. Porque manifestação como aquela que houve na Paulista, daquela senhora com aquele cartaz, dizendo que a presidenta devia ter morrido durante a tortura no governo militar. Quer dizer, isso é possível? Isso cabe dentro da liberdade de expressão em qualquer lugar do mundo? Uma mulher portar um cartaz dizendo que a presidente da República deveria estar morta? Não, eu acho que isso é crime. Né? Então, quer dizer, para mim isso é crime. Né? Então, eu acho que se confunde muito liberdade de expressão com manifestações que não cabem dentro do Estado democrático de direito. Né? O Estado democrático de direito não pode ser um guarda-chuva para gente que está pedindo a volta da ditadura, que é um regime de exceção, que nós lutamos e muita gente deu a vida para superar esse regime de exceção. Então, agora nós vamos produzir um espaço para, não, olha, é legítimo defender a volta da tortura, defender a volta de um regime onde você não tem direitos civis estabelecidos. Então, eu penso que é porque nós estamos acuados diante desse... de uma certa perplexidade, porque aquela ideia do brasileiro cordial, que eu acho que foi, de uma certa maneira, mal interpretada nos estudos sociológicos do Brasil, não existe um brasileiro cordial, existe uma sociedade complexa que tem estrutura de classes sociais, que tem conflitos sociais profundos há décadas e que apenas eles se recolheram... Há décadas não, desde sempre. Desde sempre. E que esse discurso mais raivoso se recolheu num determinado momento estrategicamente. E agora está vendo espaço para florescer novamente. Né? E viu espaço para florescer e encontrou pretextos, né? Porque o grande pretexto, como sempre, nos períodos que antecedem os regimes totalitários, os argumentos são no campo moral, moralista. Ética. Não é? Como aconteceu antes em 64, volta a acontecer agora, a ideia então da corrupção e tal, como se a corrupção tivesse nascido ontem. Não, e como se a corrupção fosse exclusiva de alguém. Isso, desse ou daquele governo, desse ou daquele partido. Mas o curioso é que nas manifestações, a gente está falando então dessa expressão da sociedade, uma expressão fascista da sociedade, expressão de intolerância, mas também de falta de vergonha, né? De desfaçatez total, porque a gente via cartazes. Lembrava o Isaac, que está aqui, da nossa produção, lembrava cartazes na Avenida Paulista dizendo assim, o Cunha é corrupto, mas está do nosso lado. Exatamente. Sim, né? Aliás, outros tinha cartazes, mais de um. E cartazes que diziam assim, sonegar não é crime. Não é corrupção. E essas pessoas fazendo selfie com a Polícia Militar de São Paulo, que é uma das polícias mais violentas e letais do mundo. Eu estava na região da Paulista no dia da manifestação, a última, e eu fui pegar o metrô. E o metrô estava lotado de gente com a camisa da Nike, né? Da CBF, e aí uma pessoa, um senhor virou, uma senhora falou, ai meu Deus, da CBF, cujos dirigentes estão presos por corrupção. Uhum. E aí ele falava assim, a mulher falou assim, mas será que não é perigoso a gente ir lá para Paulista? Será que a polícia não vai reprimir? Aí um senhor que a gente via que era um senhor bem aquinhoado, digamos assim, ele virou para ela e falou, não se preocupe, a polícia está do nosso lado, a polícia está a favor do nosso movimento. Então, eu acho que aquilo, para mim, foi um pouco a cereja do bolo. Emblemático, quer dizer, né? Que eles se percebem enquanto classe social, enquanto interesse social. Quer dizer, é o aparelho repressor do Estado ao lado de uma manifestação que tem, no fundo, o objetivo de cercear a democracia. Então, mas no caso dele, para ele, a polícia tem que ser protetora, será protetora, né? Ele tem certeza disso. E de que a polícia, nesse caso, é neutra, não é imparcial, não está a serviço do cidadão, mas de uma causa política. Isso, agora, dos mais pobres, ela não tem que proteger, ela só pode reprimir. Não, e aí, um pensamento desse tipo, na cabeça, de repente, de alguém
um pouco mais desequilibrado, leva ao quê? As chacinas que nós temos visto. E a pesquisa que diz que Então, bandido bom é bandido morto? E os programas policialescos que a gente vê na televisão que só estimulam a violência? Aquele que foi transmitido, aquela perseguição que foi transmitida ao vivo pelo Datena e pelo Marcelo Rezende, de uma moto no Jardim São Luís, que flagrou ali, as câmeras flagraram a hora que o policial vai lá e dá um tiro a queima-roupa na pessoa que estava na moto e ainda forja a autodefesa. E as pessoas dizendo, não, o policial fez muito bem. Quer dizer, este é o papel da polícia. A polícia está reprimindo pouco. Então, eu acho que é um conjunto que é alimentado pela mídia e por esses programas policialescos, alimenta uma sensação de que a segurança está em um colapso, então é preciso que a polícia amplie o seu poder de fogo contra a sociedade. De repressão. E a repressão é contra quem? Contra a juventude negra que mora na periferia da cidade. Nós vamos olhar, Rose, mas depois do intervalo a gente volta e continua com essa discussão sobre o papel da mídia na intolerância e no fascismo que emergem na nossa sociedade atualmente. Até já.